Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o professor Maurício Bezerra de Souza Júnior. Como eu sempre faço esse aviso, este é um material de aula da disciplina EQE 487, não é? Que é Controle e Instrumentação de Processos, do PLE, da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No dia que eu estou gravando essa aula, até é o ano do centenário da nossa querida universidade, da nossa UFRJ. Então, parabéns, UFRJ. Agora, voltando ao aviso, este material destina-se exclusivamente aos alunos da disciplina, sendo proibida a sua reprodução e distribuição. Seu conteúdo é totalmente acadêmico e não tem fins lucrativos. As fontes das figuras e as referências bibliográficas, quando eu for usar um material, né, de algum autor, eu citarei sempre ao longo dos slides. Na aula de hoje é apenas material próprio mesmo. Então, aqui tem uma lista das aulas que a gente já apresentou, só para vocês irem se situando, não é? A gente fez as apresentações iniciais, né, na aula 1 de regras e aula 2 a introdução ao controle de processos. Depois a gente já começou a estudar o controle feedback ou por realimentação negativa. E a gente viu na aula 4 que dentre os modos de atuação do controlador feedback, a gente tem o modo proporcional ao erro. E a gente pode abreviar então por P, né? Depois a gente teve na aula 5 uma primeira aula de dúvidas, exercícios e revisões. E agora a gente vai continuar hoje com o controle proporcional. Tá certo? Porque vocês devem estar lembrados da última aula que o que a gente fez? A gente viu qual era a lei do controle proporcional, não é? Como é que ele é? Então, se eu fosse expressar a lei de um controlador eletrônico ou um controlador pneumático, ou mesmo uma versão digital em que você implementasse como numa linha de código, qual era a lei daquele controlador proporcional? Então a gente viu isso e depois eu comecei a estudar com vocês como é que seria o efeito da ação proporcional quando a gente tem uma malha fechada. Então, eu queria saber o que é que, digamos assim, seria mais inerente ao controlador, não é? Quando ele está atuando ali sobre o processo. De modo que a gente fez algumas suposições que justamente eu vou recapitular brevemente, tá? Bem, um conceito que vocês já viram que é fundamental no nosso curso é esse da malha fechada, né? A gente tem aqui a malha fechada, que é aquela em que o controlador está atuando sobre o processo, justamente em função do erro entre a variável do processo medida e o seu set point na mesma faixa, né? Então, a gente tem um erro e o controlador toma a decisão. E atua tipicamente sobre uma válvula, né? Às vezes a gente precisa de um transdutor corrente-pressão. Pois bem, eu estou mostrando várias vezes esse diagrama de blocos, né? A gente tem comentado que essa que eu estou destacando aqui com o mouse corresponde ao processo, como ele responde à variável manipulada e ao distúrbio. E a gente então agora está estudando o controlador. Como eu falei, eu quero ver o efeito do controlador. Então eu vou considerar situações em que a válvula é muito rápida, em que o elemento de medida é muito rápido, de modo que, digamos assim, eles não atrapalham, né? Porque eles não estão ali para serem os elementos realmente mais importantes, né? Em princípio, o elemento de medida deveria dar uma informação rápida e a válvula também deveria proporcionar ou um outro qualquer elemento de medida deveria proporcionar uma atuação rápida. Tá certo? Então, a gente viu que a resposta, até uma maneira mais rápida de ver, né? Se eu quiser ver a resposta da variável de processo y, né? Como às vezes o pessoal chama PV, Process Variable, em relação ao distúrbio, né? Assim com a malha fechada, então a gente viu que é uma função de transferência tal que o numerador aparece o que está no caminho direto, que seria GD, e no denominador é 1 mais o produto de todas as funções de transferência que aparecem no loop, no laço. Então, se vocês olharem aqui, eu comecei por esse pedacinho aqui, né? A relação entre Y e D. Então, seria GD dividido por 1 mais o produto de todos ali. GP, se a gente fosse numa ordem assim, né? Seria GP, depois GM, porque o produto, claro, não afeta aqui, né? Mas se a gente segue a sequência do loop, seria GP, GM, na sequência GC, GIP, GF.
Similarmente, entre o y e o set point é o que está no caminho direto do numerador, então seria km, gc, gf, gip, gp, dividido por 1 mais o produto de todas as funções de transferência do laço, é essa função aqui. A gente já deduziu essa função, já vem trabalhando com essas funções, já vem trabalhando com elas, né? Porque essas funções de transferência, né? Isso aqui é uma função de transferência que a gente chama de g do setPoint e essa é uma outra função de transferência, né? O resultado desse numerador pelo denominador é uma outra função de transferência chamada g da carga. Então, a gente vem trabalhando com isso, eu, numa certa repetição, venho tentando familiarizar vocês cada vez mais. Agora, o problema servo, né, como eu já tenho comentado algumas vezes, é quando você tem alterações no setPoint, né, mas a gente está admitindo que não tem variações na carga. Então, é claro que esse termo aqui, como ele ficaria constante, a invariável desvio iria para zero e a gente ficava com a relação entre y e seu setPoint, que é dada por essa função aqui. Ok? Na aula passada, a gente já aplicou, quando o controle era P, o comportamento, não foi? Justamente para um problema servo e uma função de transferência de primeira ordem. É a partir dali que eu vou retomar, né? Porque existe também o problema regulador, então eu repeti aqui a equação da resposta em malha fechada. No problema de regulador, você não tem mudança no setPoint, então essa variação era nula, né? E você poderia ter distúrbios. Então a relação entre o y e d seria dada por essa função aqui. Veja que ela envolve o GD e todas as funções de transferência dos elementos que estão no laço. Como era de se esperar, não é, pessoal? Porque se eu tenho um elemento que está fazendo a medição, ele deve influenciar. Se eu tenho uma válvula através da qual estou atuando, ela deve influenciar. Se eu tenho o próprio controlador com suas características, ele deve atuar, deve influenciar, né? Então, a gente está trabalhando, na aula passada, a gente viu para um processo de primeira ordem o comportamento servo, não foi? Para um controlador do tipo P, ok? E aí, vocês devem lembrar daquela aula, né? E eu repito aqui a lei do controlador proporcional. Vejam que a gente tem aqui que a saída do controlador, por exemplo, um sinal de 4 a 20, é proporcional ao erro, onde o erro é a diferença entre o valor do setPoint e o valor medido, né? Quando o erro for nulo, a gente tem a saída que seria correspondente à posição do estado estacionário, né, do processo, a condição nominal. Então, esse CEzinho, esse C estacionário aqui, a gente chama de bias do controlador. Então, temos o bias, o erro, a saída do controlador e o ganho do controlador, que é um parâmetro de ajuste. Por enquanto, a gente está vendo mais assim, se aumentar o ganho, o que acontece, né? Por exemplo, mas a gente vai depois poder calcular valores numéricos para você poder efetivamente sintonizar um controlador. Essa equação aqui está no domínio do tempo, né? Se eu coloco no domínio de Laplace, aplicando transformada de Laplace, a gente fica com uma função de transferência que é dada por um ganho apenas, tá certo? Vejam que eu discuti um pouquinho na aula passada isso, que o controlador ele é muito rápido, né? Ele é imediato, ele é instantâneo, tá ok? Enquanto que o processo de primeira ordem, a gente sabe que a resposta dele depende da constante de tempo. Então, se eu tenho um processo de primeira ordem, como eu vi na aula passada, em malha fechada com controle P, vocês devem estar lembrados disso. Então, esse slide aqui recapitula a aula passada, tá? Processo de primeira ordem. E aí eu considerei que os elementos de medida e final tinham dinâmicas desprezíveis. Então, eles não tinham aqueles denominadores com termos em S, para ser muito direto, eles tinham apenas um ganho. Tá certo? Eles eram muito rápidos. Então, para problema servo, a gente viu o quê? Que a função de transferência, quando eu fechava a malha, permanecia de primeira ordem. Significa dizer assim, o processo sem controle era de primeira ordem. Quando eu fechei a malha com P, desde que o elemento de medida e a válvula sejam muito rápidos, a função de transferência também é de primeira ordem. O que significa dizer que, por exemplo, não passou a ser segunda ordem. Então, um processo de primeira ordem, vocês devem lembrar, ele não oscila quando submetido a um degrau. Então, se eu fechasse a malha com P, ele continuaria sem oscilar, tá certo? Agora, a gente deduziu na aula passada e mostrou que os parâmetros da malha fechada, que são esses que eu estou colocando com linha aqui,
eles mudam, né? Então, o tal P', que é o parâmetro constante de tempo da malha fechada, fica menor do que o tal P, que seria do processo sem controle. Ou seja, a constante de tempo fica menor. Então, o controlador, por essa sua atuação, né, ele vai conseguir tornar o processo mais rápido. Mas a gente viu uma desvantagem do controlador P, porque eu acho que vocês concordam comigo que acelerar a resposta, principalmente para processos químicos que tendem a ser mais lentos, com constantes de tempo da ordem de minutos, então é uma boa, né? No sentido de que você consegue acelerar a resposta, levar mais rápido para um set point. Então é uma situação boa que a gente considera favorável pelo uso do controle P. Mas ter offset não é favorável, concordam? Por quê? O que é o offset? Offset é um desvio permanente que, por exemplo, se você mudar o set point, como foi o caso aqui, o controlador ele não leva para o set point, ele leva para um valor próximo ao set point, mas deixa um erro permanente, um desvio permanente, o que é um offset. Na aula passada, a gente até comentou que se você quer controlar um nível, por exemplo, pode ser aceitável, mas um controle de uma temperatura, de uma composição, não é de se esperar, né? Você não vai imaginar que num processo em que você está querendo manter as melhores condições operacionais, você vai aceitar o offset de temperatura no reator ou de composição numa separação, numa coluna de destilação, por exemplo. Tá ok? Então, o que é que eu vou fazer? Essa aula de hoje, pessoal, ela ainda vai ser um pouquinho com esse trabalho com as equações, com os modelos, porque esses modelos, eles, como eu falei, venho repetindo sempre para vocês, na verdade são modelos simples. Eventualmente vocês podem estar esquecidos das funções de transferências mais típicas, mas é fácil de recapitular e concordar comigo que são modelos simples do ponto de vista matemático, porque são equações algébricas, né? É justamente essa a vantagem de se trabalhar com transformada de Laplace, porque quando a gente aplica a uma equação em que você tem um termo diferencial derivando em relação ao tempo, né, que é típico das equações que descrevem comportamentos dinâmicos, a gente transforma aquela equação em uma equação algébrica. Então é muito mais fácil trabalhar com sistemas de equações algébricas do que sistemas de equações diferenciais ordinárias. Tá ok? Então, o que eu vou fazer agora na sequência é continuar com esse tipo de estudo. A gente tinha feito o problema servo. E se fosse um problema do tipo regulador? Então, prestem atenção, acompanhem comigo, porque esse estudo repete um pouco a metodologia, mas para um novo contexto, né? Sai do servo e vai para o regulador. E com isso, você pode, digamos assim, fortalecer o seu conhecimento, eliminar alguma dúvida que você tenha tido nos desenvolvimentos da aula passada. Perdão, fui na direção errada. Então, agora, voltando ainda, né? Se a gente seguir agora aqui para o problema, dessa vez, regulador, né? Então, a gente tem a malha com o controle, fechando a malha com o controle P, ok? A gente vai desprezar as dinâmicas do elemento de medida da válvula para o momento, tá? No futuro, a gente mesmo agora eu já poderia fazer a manipulação, só que as equações ficariam mais complicadas. E como eu falei para vocês, eu quero discutir o que é inerente ao controlador. A gente também está admitindo que não tem transdutor IP. Então é claro que a função de transferência que a gente vai trabalhar no problema regulador não está variando o set point, seria o G da carga, ok? Que a gente sabe que uma vez substituídas as condições para o GC, GM e GF, ficaria dessa maneira. Então, se o processo é de primeira ordem, eu vou substituir as funções de transferência de primeira ordem do GD e do GP nessa equação. Pessoal, tudo bem? Essa equação que me dá na malha fechada a relação entre o Y e a carga. O Y é a variável de processo, não é? Aquela que eu quero controlar no controle feedback. Então, eu substituiria, tá? Quem tiver não conseguir enxergar logo, pode fazer a continha, substituir uma função de transferência de primeira ordem do GP e outra do GD e fazer as contas. Lembrem que aqui são parâmetros, né? Enquanto que GP e GD dependem de S. Então, aqui estão o GP e o GD. Aqui eu já tenho a equação substituída, porque quando eu substituir o GP e o GD na equação do slide anterior, né,
nessa equação aqui. Quando eu substituir, o que é que vai acontecer? Vai ficar uma função de primeira ordem. Para ela ficar numa forma típica, que é aquela em que o termo constante é 1, eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador por 1 mais Kp, Kc, Kf, Km. Então, com isso, eu consigo definir novos parâmetros, que eu chamo esses parâmetros aqui, olha, tal P' e Kd', que eu chamo de quê? De parâmetros em malha fechada. Né? Kp, Kd e tal P eram os parâmetros em malha aberta. Quando eu agora fechei a malha, né, tenho a influência do Kc, do Kf e do Km. Então, eu passo a ter novos parâmetros. Percebem? E aí, eu continuei. Percebem? Primeira coisa que eu percebo, como na aula passada, eu vi que como o controle é muito rápido, né, porque quando eu aumento a ordem é porque a resposta ficou mais lenta. Tudo bem? Mas nesse caso não houve aumento de ordem. Né? Permaneceu primeira ordem, mas os parâmetros foram afetados. Né? O Kd' é diferente do Kd e o tal P' é diferente do tal P. Como eu pedi na aula passada, já para vocês que vocês, por enquanto, aceitem que esse produto de ganhos é positivo. A gente vai ver na aula passada, na próxima aula, já um exemplo até físico, em que vai ficar bem evidente de que esse produto tem que ser positivo. E depois a gente vai fazer ainda umas regras mais rigorosas de estudo de estabilidade para mostrar que ele tem que ser positivo. Para o momento, apenas eu vou pedir que vocês aceitem. Ora, se isso é maior do que zero, tal P' é menor do que tal P. Se tal P' é menor do que tal P, o que significa? Tal P' é a constante de tempo da malha fechada. Significa que em malha fechada, o meu processo vai ter uma constante de tempo menor. Se a constante de tempo é menor, o processo em malha fechada vai ficar mais rápido. O Kd' é menor do que Kd significa o quê? Significa que o ganho em relação ao distúrbio, quando eu fecho a malha, fica menor. E isso é bom ou é ruim? Que o meu processo fique menos sensível ao distúrbio. O que é que vocês acham? É bom, não é? Porque se ele fica menos sensível ao distúrbio, significa que toda vez que tiver distúrbios, o meu processo vai ser menos impactado. Então, o controlador, e você até perceba, o Kc é um parâmetro de sintonia. Então, se eu vou aumentando o Kc, claro que tem implicações com esse aumento. Né? A gente vai estudar isso também quando estudar a estabilidade. Mas, em princípio, se eu for aumentando o Kc, o Kd' vai diminuindo. Então, eu estou tornando o meu processo menos sensível ao distúrbio. E isso é bom. Lembram? Porque distúrbio ou carga, né? Do jeito que eu estou chamando assim, são aquelas entradas que não são manipuladas. Então, no exemplo que a gente viu da camisa, se eu estava manipulando, por exemplo, o calor que eu estava cedendo, a temperatura na entrada, a vazão, poderiam ser distúrbios. Se você pensar no reator, por exemplo, aí fica mais complicado ainda, né? Porque você pode ter, por exemplo, composições de reagentes que estejam se alterando, né? Independente da manipulação do controlador. Suponha que no controlador você, se fosse um reator, você poderia estar manipulando o aquecimento também, ou uma refrigeração, depende do tipo de reação que está acontecendo. Mas, assim, se você tem que as entradas podem variar independentemente, então elas serão tipo de distúrbios. E se você quer manter, por exemplo, a temperatura no reator num set point, mesmo que aconteçam distúrbios, então é bom dessensibilizar o processo frente àquele distúrbio. Então, a gente está vendo uma outra característica positiva do uso do controle P. Então, o P tem umas coisas boas, né? A gente viu que o ruim na aula passada era a questão do offset, né? Então, a gente pode ver aqui que a malha fechada com controle P, agora o que a gente viu nessa aula de agora do problema regulador é que um processo de primeira ordem com elemento de medida e final com dinâmica desprezível, né, e com a sua função de transferência em malha fechada, aquela que eu acabei de escrever, né, só recapitulando aqui as equações. Então, aquela que eu acabei de escrever, essa aqui, né, G da carga, então a gente viu que permanece com a mesma ordem. Isso é por quê? Porque o controlador é instantâneo, então ele não afeta a ordem, ele não vai passar de primeira para a segunda ordem, tá certo? Então permanece com a mesma ordem, exibe resposta mais rápida, inclusive quando eu fecho a malha fica mais rápido,
e exibe uma resposta menos sensível ao distúrbio, pois KD' é menor do que KD. Ok? Agora, e o offset? Será que ele deixa offset? Bem, para dar o offset, para proceder essa análise do offset, você teria que perturbar o processo, concorda? Para ver se, por exemplo, quando eu der um degrau na variável do tipo distúrbio ou carga, como é que o processo sob controle se comporta. Então, eu peguei a nossa funçãozinha que a gente deduziu. Perdão, eu estou clicando numa tecla errada aqui. Quando eu pego a função de transferência que a gente deduziu, né, e eu substituo o degrau aqui, B sobre S, eu fico com y de S, é KD', tal P' S mais 1 vezes B sobre S. Tá ok? O que me interessa saber, então, agora é como será o comportamento do y, ok? Como será o comportamento da variável de processo quando eu der esse degrau no distúrbio? Parem para pensar aqui comigo, como é que eu gostaria que fosse esse comportamento? Qual seria o comportamento perfeito? Seria que o y' fosse igual a zero. Esse seria o comportamento perfeito. Por quê? Eu estava dando o distúrbio e o processo não iria sentir de jeito nenhum, né? Bem, mas isso não acontece com o controle feedback, concordam? Porque o controle feedback precisa do erro para atuar. Então, essa situação talvez no feed-forward, né? Que a gente discutiu que ele tem essa potencialidade. A gente vai voltar a estudar o feed-forward, projetar mais adiante. A gente viu que ele tem essa potencialidade. Então, a gente guarda isso para investigar melhor. Mas o feedback não vai acontecer isso, né? Mas e se ele fosse assim? Você deu o distúrbio, né? Aconteceu o distúrbio, vamos dizer assim, o processo sai do set point, mas o controlador traz de volta. Tá certo? Então, o offset, o erro final, o desvio permanente final, seria zero. Então, o controlador feedback, se o proporcional respondesse assim, seria ótimo, não teria offset. Será que acontece? Percebem? É essa a questão. Entenderam? Eu quero saber se tem offset. Então, repetindo, eu estou tendo uma perturbação na carga. Então, o processo vai sair da situação inicial e o controlador deveria trazê-lo de volta, deveria puxá-lo de volta. Como é que o controlador consegue isso? Ora, porque ele atua na variável manipulada, né, para compensar. Pois bem, aí a gente já tem essa equação. Então, eu tenho que saber qual é o valor final dessa equação para saber o que acontece. Mas ela está no domínio de Laplace. Eu tenho dois caminhos a fazer, pessoal. Vocês devem estar lembrados. Um deles é voltar para o domínio do tempo, essa equação aqui, e calcular o valor final, que é aquele quando o tempo tende para infinito. Tudo bem? Então, alguns de vocês talvez saibam até de cabeça fazer essa resposta aí no domínio do tempo. O método de expansão em frações parciais de Heaviside. Talvez vocês saibam fazer isso. Outros talvez saibam fazer consultando tabelas. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que essa questão de obter as respostas no domínio do tempo, para esse cálculo do offset, pode ficar um pouquinho trabalhosa quando a gente for trabalhando com processos de segunda ordem, por exemplo, que as equações são mais complicadas, dependem do parâmetro fator de amortecimento, lembram? Então, eu posso me valer do teorema do valor final, né, que me dá o valor final sem eu precisar voltar para o domínio do tempo. Vocês devem lembrar disso do curso de modelagem, e eu já usei na aula passada o teorema do valor final. Então, vamos ver aqui no próximo slide. Eu quero calcular o offset. Primeiro, como é que a gente define o offset em variável desvio? Olha, colocando assim em palavras, né, o que é offset? Seria o novo set point menos o valor final da resposta. Ora, qual foi o novo set point? Vejam que esse é um problema regulador. Eu não mudei o set point. Percebem? Então, o novo set point é o set point que já era. É o set point que, portanto, permaneceu. Então, o valor atual dele menos o inicial deve ser nulo, porque o set point não foi mudado, porque eu estou tratando do problema regulador. E quem é o valor final? Bem, o valor final é o limite quando o tempo tende para infinito do y de t. Então, eu estou substituindo aqui zero menos o valor final. Então, vocês devem estar lembrados do teorema do valor final, que diz que no limite, quando o tempo
tende para infinito do y' de t é igual ao limite quando s tende para zero, troca os limites, está vendo? De s, y, s. Ok? Então, eu posso usar aquela expressão que eu tinha do ys. Vejam que eu tenho que multiplicar por s. Então, eu multiplicaria por s aqui. Ao multiplicar por s aqui, cancelava. E depois eu levo ao limite quando s tende para zero. Então, o valor final, de acordo com o teorema do valor final, vai ser kd'(b). Tá? É justamente kd'(b) o valor que eu escrevi aqui. Tudo bem? Ora, 0 menos kd'(b), ou seja, menos kd'(b) ou b kd', eu substituo kd', né, que é aquele parâmetro de malha fechada, que a gente tinha deduzido antes, eu substituo e chego a essa equação. Então, esse é o offset. Deveria ser zero, mas ele é zero. Vejam, Kp é o ganho do processo, Kf é o ganho da válvula, Km é o ganho do elemento de medida. A gente vai saber calcular cada um desses ganhos, tá ok, pessoal? O ganho do processo, vocês até sabem, depende ali da natureza do processo, né? Mas a gente vai discutir sobre válvula, elemento de medida, e vocês vão ter valores para isso. Vocês vão ver que tem muitos exercícios na apostila em que eu simplifico e coloco um, mas é porque são naquela apostila de 100 problemas, né? Ali a simplificação, alguns livros até adotam isso. É mais para fins didáticos, tá, pessoal? Porque tipicamente o valor não vai ser 1. Então, é mais para fins didáticos, para deixar ali, digamos, o cerne da questão no controlador e no processo. Mas é importante você saber que a válvula tem ganho, que o elemento de medida tem ganho, e a gente vai saber calcular isso repetindo. Na apostila tem dezenas de problemas em que eu faço essa suposição, mas, repito, é só para simplificar os cálculos, tá ok? Agora, voltando ao que interessa aqui, o offset é nulo? Bem, como Kp, Kf, Km têm valores finitos, só seria nulo, né? B é a magnitude do degrau, Kd é o ganho do processo em malha aberta em relação ao distúrbio, né? Então, todos aqui têm valores finitos, então era necessário que Kc fosse infinito, ou que ele tivesse um valor muito elevado para o offset ser zero. Para valores finitos de ganho do controlador, eu vou ter offset. Ok? Então, é o que essa figurinha ilustra. Olha só, vocês olhem essa figura aí. Antes que eu comece a falar, né, essa figura exemplifica o cálculo do offset. Então, o que é que eu tenho aqui? A variável controlada em desvio, aqui deveria estar zero, e o tempo. Ok? Se eu der um degrau de magnitude B em... Tá faltando um enunciado aí nessa figura. Vocês, então, acompanhem comigo. Um enunciado seria assim: resposta sem controle e com controle P, quando o distúrbio sofreu um degrau de magnitude B. Ok? Então, se está sem controle, a resposta é de primeira ordem, nesse exemplo que eu estou estudando, né? Nesse contexto que eu estou estudando, é de primeira ordem. Então, é aquela curva típica de primeira ordem, essa linha cheia aqui, sem controle. Então, ele vai, em cerca de 5 constantes de tempo, ele chega no valor final, que seria o ganho vezes Kd. Concordam comigo? Então, vejam, se o processo estava no set point, né, mas você, por exemplo, o controle está em manual, então está sem controle, sofreu um distúrbio numa variável do tipo carga ou perturbação de magnitude B, o processo vai variar B vezes o seu ganho, a sua sensibilidade, B vezes Kd. Então, ele vai ter variado isso tudo. É como se fosse um offset, um desvio em relação ao set point. Porque o set point estaria aqui no zero, não variou. Como eu falei agora há pouco, se fosse um controle perfeito, o processo ficava assim incólume, né? Ao distúrbio, ele não variaria, né? Mas assim, a gente está vendo que com o controle, que é a curva tracejada, a gente viu que dá B vezes Kd', o valor final. Então, o processo vai para um valor final que é menor, porque Kd' é menor do que Kd. A gente viu agora há pouco, lembram? Porque Kd' era igual a Kd dividido pelo produto de todos os ganhos, que a gente viu que era positivo. Ou seja, Kd' é menor do que Kd. Então, ele dessensibilizou, ele variou menos. Então, se fosse um degrau na entrada do processo e a saída variasse, por exemplo, sem controle 5 graus, com controle ele teria variado aqui, digamos, 2 graus. Tá certo? Então, o controle tinha ajudado,
mas não teria resolvido a situação. E vocês podem dizer, ué, e por que que as curvas, além de mudarem o valor final, elas também mudam quanto ao tempo, né? É fácil, por quê? Porque o tal P' é menor do que o tal P. Vocês se lembram disso? Tá? Então, lembram que a constante de tempo menor, o processo fica mais rápido. Então, a gente tem essa inclinação inicial aqui maior para o processo com controle, porque ele fica mais rápido. Então, vocês entenderam? Analisando essa curva, né? A gente está vendo que com controle eu tenho um offset aqui menor, né? Mas ainda existe offset. Ainda existe offset. Então, isso não é bom, né? Então, a gente pode dizer que a offset e que ele é tanto menor quanto maior que a C, mas vejam que nesse problema a gente está admitindo que a válvula é instantânea, que o elemento de medida é instantâneo. E se a gente tem malhas com dinâmicas, com os elementos ali com dinâmica, mesmo que o processo fosse realmente de primeira ordem, né, mas o fato de ter dinâmica na válvula e no elemento de medida, então poderia instabilizar a malha. Né? É porque é só imaginar que o elemento de medida com dinâmica mandaria a resposta com um certo lag, com um certo atraso, a válvula demoraria um pouco na resposta, e isso somando com atuação muito exagerada, com um ganho muito elevado do controlador, não é? Porque um ganho muito elevado do controlador é um controlador exagerado, vamos dizer, que toma atitudes muito bruscas, que abre muito bruscamente uma válvula, fecha muito bruscamente uma válvula, isso poderia instabilizar o processo. A gente vai estudar isso, mas de uma maneira geral, eu quero que vocês já saibam, né, que a gente deve evitar usar valores de ganho elevados. Tudo bem? Então, pessoal, recapitulando mais uma vez, mas vejam agora, eu estou somando o que eu obtive na aula passada, né, da malha fechada com controle P, o que eu tive na aula passada para problema servo e o problema regulador, agora que eu fiz na aula de hoje. Tá? Se eventualmente vocês quiserem depois, né, nos estudos de vocês, vocês podem ver a aula passada e na sequência verem essa de hoje. Né? Vai ficar aí 2 horas de aula, não é tão cansativo assim. E vocês vão ver uma coisa na sequência da outra. Eu estou dividindo em pedacinhos de propósito, porque tem muita equação e eu queria dar tempo para vocês irem revisando os conteúdos e, portanto, me acompanharem melhor. Tá? Mas então, a gente recapitulando tudo, a gente viu que tanto para o problema servo quanto para o regulador e processo de primeira ordem, por enquanto com elemento de medida e elemento final com dinâmica desprezível, a função de transferência em malha fechada, quando eu comparo com a função de transferência sem controle, permanece de mesma ordem. Então, se o processo era primeira ordem sem controle, com controle ele continuará de primeira ordem. Né? Então, o G da carga e o G do set point permaneceram de primeira ordem. E a gente viu que exibe resposta mais rápida com controle, né? Deveria estar no plural, né? Processos permanecem, exibem resposta mais rápida, porque o tal P' é menor do que o tal P, mas a gente viu essa desvantagem aí de que tem offset. Eu estou mostrando para vocês que tem offset porque a gente vai ter que então mudar ou melhorar esse controlador. Mas aí vocês devem estar perguntando, mas tem offset sempre? Porque a gente está fazendo isso para a primeira ordem, né? E a gente, numa natureza investigativa, científica, vai pensar, ué, e para outros processos? Será que se comportaria assim também o controlador P? Será que esse offset é inerente ao controlador ou tem a ver com o processo? É um assunto importante, às vezes tem alguns processos bem particulares que a gente precisa estudar. Não vou antecipar nada, mas de uma maneira geral, a gente pode ir tentando aumentar a ordem do processo e estudar esse comportamento. Então, agora eu passei para a segunda ordem. Tudo bem? Então, vejam, o processo agora é de segunda ordem. Olha a cara aí das funções de transferência de segunda ordem. O controlador ainda é P, a dinâmica do elemento de medida ainda é desprezível, a dinâmica da válvula ainda é desprezível. Também não vou colocar transdutor I/P, mas a função de transferência é de segunda ordem. Lembram dela? Faz um tempinho que não viam funções de transferência de segunda ordem. Então, reencontrem aqui, sejam bem-vindos de novo às funções de segunda ordem. Lembram que elas têm esses parâmetros aqui, além do ganho, elas têm o tal,
que não é uma constante de tempo, mas a gente não chama constante de tempo exatamente, a gente chama período natural de oscilação, né? O que se alguns autores escrevem o zeta, né, é o fator de amortecimento. Se vocês, é muito interessante que vocês recapitulem, porque em função do fator de amortecimento, a resposta pode oscilar ou não. Estão lembrados disso? Por exemplo, se o fator de amortecimento for menor do que 1, a resposta oscila quando está submetida a um degrau. Quando se é menor do que 1, eu tenho polos complexos imaginários com parte real negativa. Se o que se for maior do que 1, o sistema ele é superamortecido, ele não oscila. E quando o que se é igual a 1, dá um sistema chamado de criticamente amortecido, né, que é a resposta mais rápida que ele exibe, mas sem oscilar. Então, acredito que vocês estão com essa informação fresquinha aí na mente, né? Mas, se não, por favor, revisem, né? Porque tem a influência desses parâmetros. Então, repetindo, o sistema oscila quando o fator de amortecimento é menor do que 1. Isso é importante de... Então vejam que agora eu estou vendo um processo mais complicado, mais complexo do que o que eu estava estudando até então, que era de primeira ordem. Agora eu estou estudando de segunda ordem. Tá? Pessoal, as equações, é claro, né, quando eu passei para o próximo slide, eu queria fazer ressalva para vocês que assim, eu não estou fazendo assim o passo a passo dos próximos slides, mas eu peço a vocês que, por favor, se tiverem dúvida, substituam os terminhos, que é basicamente isso que eu estou fazendo, e façam as simplificações para que cheguem nesses resultados. Né? Digamos assim, que vocês podem ficar desconfortáveis de só aceitar um resultado, né? Mas é porque são resultados que, com certeza, são garantidos, claro, mas e principalmente, mas é importante vocês fazerem isso. Porque aqui o que é que eu fiz? Eu peguei a função g do setPoint, substituí todas aquelas funções apresentadas, G6, GM, GF e GP, para o G do setPoint, e eu tive, como o controle P não muda a ordem, como era de segunda ordem, permaneceu de segunda ordem. Ok? Mais ou menos como tinha sido para a primeira ordem. Agora, os parâmetros mudaram. Então, em vez de ter KP, tal e XI, eu passo a ter KP', tal' e XI', que são os parâmetros da malha fechada. Então, eu quero que vocês percebam aqui que ele mexeu no ganho, ele alterou o tal, permaneceu de segunda ordem, mas os parâmetros mudaram. Né? E, de novo, como Kp, Kc, Kf, Km é maior que 1, tal linha é menor do que tal. Então, de novo, a resposta em malha fechada ficou mais rápida devido ao P do que uma resposta sem controle. Porque sem controle era tal, né? Porque a função era com esse parâmetro tal, com controle passou a ser tal linha. Ok? E, então, ela ficou mais rápida. E vejam que chocante isso aqui. O XI', né, devido a essa equação, é menor do que XI. O que significa dizer o seguinte, imaginem o seguinte, eu poderia ter um processo que, sem controle, ele era superamortecido. Ou seja, ele tinha os polos reais, negativos, ele não tinha polos complexos, ele não oscilava, né? Então ele tinha uma resposta bem amortecida. Né? Mas quando eu coloco o controle, como o controle está impondo ali um comportamento para o processo, fazendo seguir um set point, fazendo rejeitar uma carga, e está atuando na válvula, afetando o processo, e fazendo isso com tanto mais vigor, quanto maior seja o Kc, o que é que vai acontecer? Ele pode terminar tornando o processo que era não oscilatório, com Xi maior do que 1, mas aí, fazendo as continhas aqui, dependendo do valor do Kc, quanto maior o Kc, a tendência de o Xi' ficar menor do que 1 aumenta. Então, um processo que sem controle não oscilava, pode, submetido a controle P, dependendo do valor de Kc, vir a oscilar. Vocês concordam comigo, entenderam e concordam com isso, não é? O que é fisicamente é o que eu estou dizendo para vocês, um processo, sei lá, 2 tanques em série, por exemplo. Você está controlando o nível do segundo tanque. Frente para mudar um set point, por exemplo. Em princípio, 2 tanques em série são amortecidos. Né? Mas se você colocar um controlador com um ganho muito elevado, né, ele pode começar a mexer na vazão de entrada de uma maneira tal,
vigorosa que pode provocar oscilações. Então, e se a gente faz as mesmas contas agora, tá? Aqui eu estava para o G do set point, eu estou fazendo esses slides de uma maneira mais rápida, né? Porque a metodologia é toda parecida. Então, fazendo agora para o G da carga, substituindo as funções de transferência, todas do GD, GP, GC, GF e GM, eu chegaria de novo a uma função de segunda ordem com esses parâmetros aqui. Então, de novo, o taulinha depende do tal dessa maneira, o xi' depende do xi dessa maneira. O taulinha é menor do que o tal e o xi' é menor do que xi. De novo, valem as mesmas análises que eu fiz antes. E o que é legal é que o KD', de novo, é menor do que KD. Então, a gente está vendo que a ordem do processo não está mudando algumas características, que é aquela de que, por exemplo, a ordem, quando fecha a malha com controle P, permanece a mesma, o processo fica mais rápido sob controle, fica menos sensível a distúrbios. Então, são características que têm a ver mesmo com o controlador. Eu fiz para a primeira ordem, estou fazendo para a segunda ordem, né? Mas, em princípio, eu poderia fazer por simulações para processos de ordem cada vez maiores e confirmar isso. Então, repetindo aqui, percebe-se que a ação P não aumentou a ordem, o processo sob controle ficou mais rápido, menos amortecido. Dessa maneira, um processo que não oscilava sem controle pode, sob controle, vir a oscilar, dependendo do valor de Kc. Claro que se o Kc for baixinho, o controlador vai agir de uma forma mais conservadora, mais suave, e aí o processo tende a não oscilar. Se o controlador é muito rigoroso, gasta muita energia na atuação, a tendência é fazer o processo oscilar. Então, vamos fazer o cálculo do offset, pessoal? Bem, o cálculo do offset é exatamente da mesma maneira que fizemos para a primeira ordem. As equações, na verdade, vão ficar as mesmas do ponto de vista do valor final. Então, se vocês fizerem a mesma metodologia agora para sistemas de segunda ordem, para o problema servo, você não tem distúrbios e muda apenas o set point. A gente vê que tem um offset aqui que é tão menor quanto maior o valor de Kc. Repetindo, Kc é um parâmetro de ajuste, mas a gente deve evitar usar valores de Kc grandes. Problema regulador é quando eu tenho distúrbios e não mudo o set point. Fazendo as contas de maneira similar ao que a gente fez para a primeira ordem, aqui eu coloquei direto o resultado, e eu tenho agora esse offset aqui, que quanto maior Kc, menor o offset. Então, realmente a questão do offset não está dependendo da ordem do processo, é uma característica do controlador. Eu mostrei essa figura aqui para ilustrar isso. Então, essa figura eu tirei de um exemplo, que a gente tem uma variável controlada, que é um nível de dois tanques em série. Então, isso aqui seria o segundo tanque. Eu queria que vocês apreciassem essa figura aqui. Eu tenho um nível, é uma figura meio qualitativa. Eu tenho o nível e aqui eu tenho o tempo. Né? A ideia, esse aqui é um problema servo ou é um problema do tipo... se esse é um problema do tipo servo ou é um problema do tipo regulador. Né? O que é que vocês acham? Veja bem, a gente pode observar aqui que tem algumas curvas, né? Tá? Então, eu queria que vocês próprios tivessem algum tempo para observar essas curvas. Então, eu vou dar algumas informações. Por exemplo, o que tem os pontinhos na verdade, seria uma referência aqui que nós temos, tá? Em que aumentou o ganho, né? E a gente está cada vez mais perto daquela... tem um problema que eu estou atentando agora e que eu vou chamar a atenção de vocês. Então, não observem por enquanto aqui a curva sem controle, por favor. Tá? Essa curva sem controle aqui, ela está um pouquinho deslocada nesse contexto. Porque a pergunta que eu fiz assim, é um problema servo ou é um problema regulador? É um problema, essa questão que eu atentei agora na pergunta que eu fiz para vocês ficou um pouquinho prejudicada
Então eu peço para não observarem por enquanto a curva sem controle, só as curvas com controle, por favor. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos observar as curvas com controle. Nós então temos uma, duas, três, quatro curvas aqui. A pontilhada é o novo set point. Tá ok, pessoal? É o novo set point. Então, o que é que está acontecendo? À medida que eu estou aumentando o ganho, o que é que vocês me dizem que está acontecendo? Eu passei o ganho ali de meio para 1 e para 10. O que é que vocês me descreveriam? Né? Se a gente estivesse na aula agora, eu poderia esperar vocês responderem, mas pelo menos eu estou dando uma pausinha para vocês pensarem. O que vocês podem observar é que à medida que eu estou aumentando o ganho, as curvas elas estão ficando mais rápidas ou mais lentas? Mais rápidas. Né? Em consequência, ela chega a começar a oscilar. Né? Ainda que não tenha tido um pico muito elevado, né? Mas é um pico, um valor ali que passou do set point. Tá certo? Então, ficou mais rápida, mas ficou mais oscilatória. Isso de passar do set point é preciso ter cuidado, né? Porque se você não atinou para isso, que o processo poderia oscilar, e digamos assim, que você não pudesse alcançar um valor acima daquele set point, ele atingiria no transiente. Tá? Então, seja cauteloso quanto a isso. Entenderam? Se o seu novo set point você colocar muito, digamos assim, um valor que o seu processo eventualmente não possa suportar, né, patamares muito altos e muito acima daquele set point. E se seu processo oscilar e der um pico e passar ali no transiente, né, porque você não levou em conta isso, né, de que o aumento do ganho poderia provocar isso, então você pode gerar uma situação excepcional, né, em que você, por exemplo, teria acionamento de alarmes, eventualmente intertravamentos, situações desse tipo. Né? Vamos admitir que nesse caso não seria assim tão complicado, mas numa situação geral, tem que se lembrar que o transiente, né, pode apresentar picos, claro, quando a resposta pode se tornar oscilatória pelo aumento do ganho. Tá ok? Então, percebem que as minhas características, vocês concordam comigo com tudo que eu falei até agora, do ponto de vista de analisar essas três curvas aqui e essa retinha com pontos pontilhados como sendo o novo set point? Então, o que é que aconteceu? O aumento do KC tornou a resposta mais rápida, porém mais oscilatória, e diminuiu o offset, que seria a diferença entre o set point e o valor final. Aqui deu um offset menorzinho, e aqui deu offsets que foram aumentando à medida que o ganho foi diminuindo. Tudo bem? Agora, eu queria chamar a atenção de vocês que essa curva aqui sem controle, ela assim, sem explicação do jeito que está aí, ficou meio até atrapalhando. Né? Porque assim, sem controle não faz sentido mudança de set point, concordam? Porque está sem controle mesmo, como é que eu vou mudar um set point? Né? Então, essa curva aí seria só para mostrar a natureza do seu processo, o GP do seu processo, como sendo de segunda ordem, porque uma primeira ordem ele é mais rápido inicialmente. Então, ela está aí só para ilustrar a natureza qualitativa do seu processo como sendo de segunda ordem, mas ela não está necessariamente atrelada àquele comportamento de baixo, porque ela não é a mesma resposta à mudança de set point, entenderam? Porque não faz sentido mudar set point, né, com malha aberta, nesse sentido, né, que o controlador não estaria existindo ali eventualmente. Né? Poderia ser uma situação em que eu nem tivesse o controlador. Então, se você lembrar, eu tenho a função de transferência GP, que é a que me relaciona com a variável manipulada, e não com o set point. Deu para entender? Então, as curvas aqui de baixo são todas provenientes de G de set point. E essa curva aqui, ela está aqui apenas... na verdade, eu no futuro vou até tirá-la daqui, né? Mas a gente mostrando para vocês que essa curva aqui só serviria para mostrar que é uma curva de um processo de segunda ordem quando está sem controle. Então, esquecendo dela por enquanto e focando no de baixo, todas as características explicadas foram ilustradas por ela, né? Que o aumento do KC tornou a resposta mais rápida, mais oscilatória e levou ao menor offset. Tá ok, pessoal?
Bem, como eu estou falando, esse é um material que eu estou elaborando com o Diego. Essa curva mesmo faz parte de um exercício que essas curvas que a gente colocou lá. Na próxima aula, eu pretendo de uma vez concluir o controle P e justamente mostrar que essa limitação do offset se deve à natureza apenas proporcional ao erro como ele atua. Às vezes, proporcional apenas ao erro não é suficiente, né, do ponto de vista de performance. Por quê? Porque não elimina o erro. Então, eu vou mostrar que o controle do tipo proporcional ele precisa de um erro constante algumas vezes, né? É, precisa daquele erro constante no valor final, né? E algumas vezes isso é absolutamente inaceitável, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver essa característica inerente ao controle proporcional, que é o offset. E aí a gente vai ver que precisa de outros modos de atuação. Por isso que a gente estuda o modo integral, por exemplo, que é um modo a mais, além do modo proporcional. Então, eu vou dar um exemplo físico, mostrando as válvulas, a natureza do processo, etc., para a gente fazer uma interpretação mais, quase que uma simulação mental de um comportamento físico de um processo, ok? Para mostrar essa existência do offset e a característica indesejável dela, mas a necessidade que o P tem de ter erro constante. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, eu queria fechar aqui mais uma vez, deixando meu e-mail. Vocês podem mandar e-mails. Fiquem à vontade para mandar e-mails, porque isso, de uma certa maneira, me permite monitorar como está o andamento, né? De uma certa maneira, eu estou monitorando mais assim o número de visualizações que vocês estão tendo ali nos vídeos, né? Nas aulas. E aí eu vejo que assim o pessoal, vocês de uma maneira geral, viram mais a primeira aula, aí já num certo patamar agora já viram a segunda, mas a terceira menos, né? Então eu queria pedir para dar uma acelerada, né? A aula de exercício, então eu acho que não viram porque praticamente todos assistiram, mas eu queria ouvir vocês, né? É interessante porque me vejo numa situação que muitas vezes eu via esses YouTubers que eles ficam pedindo assim, deem um like, né? O like terminou sendo uma referência assim do ponto de vista de será que o aluno está gostando? Será que ele está acompanhando? Não é necessariamente o like, o curtiu, o joinha, como eles chamam, mas a resposta de vocês é interessante, tá? A gente está tendo a resposta nas aulas, né? Que a gente já começou a ter essa série de aulas síncronas também para tirar dúvida. Mas mandem e-mails tirando dúvidas e comentários. Esses slides eu estou preparando meio que online aqui. Então, claro que às vezes tem que fazer correções, me chamem a atenção quando for necessário, fiquem à vontade, tá? Eu quero ouvir vocês sim. Então é isso. Vou mandar mais material ainda ao longo desta semana, como eu falei, este material com o exemplo físico do P e a inclusão do PI e do PID. E no mais, então pessoal, continuem estudando. Espero que vocês fiquem muito bem, tenham uma boa semana. Um abraço, muito obrigado.